Pronto, turma. A gente vai iniciar aqui a nossa videoaula, tá bom? Eu peço desculpa para vocês, né, por ter começado mais cedo, tá? Mas eu tive uns problemas aqui, aí eu vou iniciar agora às 7 horas a aula. Olha, a primeira questão, ele vai falar sobre diagrama ternário, tá? Assim, a primeira questão, mas por causa a gente já tinha resolvido as outras três, tá? Essa aqui é a quarta questão lá do TD de vocês, de propriedades coligativas. Aí a questão, ela fala assim, ó, considere o diagrama que representa o equilíbrio entre as fases da água pura. A linha que representa o fenômeno de granizo. Deixa eu só grifar isso aqui, ó. Ele fala de granizo, tá? Vamos tentar entender o que é isso. O granizo, nas cidades, tipo cidades lá para o sul do país, que tem a temperatura abaixo de 0 graus Celsius, quando chove, tem umas gotículas aqui de água. Quando elas caem, como a temperatura ela é abaixo de 0 graus Celsius, o que vai acontecer com essas gotículas de água? Elas vão se tornar sólidas, vão formar o gelo, né? Aqueles cubinhos de gelo. E isso aqui é chamado de granizo, tá? Então, a água ela sai do estado líquido e ela passa para o estado sólido, tá bom? Então essa é a mudança de fase. Tá dando para acompanhar aí? Então é o seguinte, ele quer saber qual é a linha que representa esse fenômeno quando eu estou saindo aqui, ó, do estado líquido e passando para o estado gasoso. Aí eu vou recorrer aqui ao diagrama ternário. O diagrama ternário ele vai dividir, ó, em três partes: estado sólido, que é aqui, estado sólido, tem o estado líquido, que é essa outra região, tem o estado gasoso aqui, que é abaixo dessa curva. Então, como ele quer sair do estado líquido do estado sólido, então seria aqui, ó, ele está saindo do ponto 6 e indo exatamente aqui, ó, para o ponto 5. Ele está saindo do estado líquido, aqui do estado líquido, e passando aqui para o estado sólido. Então, a alternativa que representa isso aí é a alternativa E. Tudo bem? Questão bem simples. Tranquilo, turma? Posso passar aí? Alguma dúvida nessa questão? Acho que não. Então, ótimo. Vou aqui passar para outra, tá bom? Então, se eu pegar aqui a outra questão, ele fala o seguinte: tendo em vista o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com o seu vapor, lê as afirmações a seguir. Então, só grifar o que é importante. Ó. Um líquido encontra-se em equilíbrio com o seu vapor. Então, vou grifar essa palavra aqui, equilíbrio. E vou tentar representar isso aqui do lado. Suponhamos que a gente tem um recipiente, tá? Aí, nesse recipiente, eu tenho um líquido. E esse recipiente, ele é fechado, tá? Ele vai ser fechado. Ele não é aberto. Então, a gente viu que o líquido que está aqui na superfície, ele começa a evaporar, então eu fico moléculas gasosas aqui, ó, na parte superior. E a gente viu que esse processo, quando ele sai do estado líquido para o gasoso, é um processo de evaporação. Então, ele sai do estado líquido e passa para o estado gasoso. Só que uma parte dessa molécula que entra no estado gasoso, ele colide nas paredes aqui e ele volta para o estado líquido, né? Então, perceba que depois de um tempo, a quantidade de moléculas que passa para o estado sólido vai ser igual à quantidade de moléculas. Aliás, a quantidade de moléculas que passa para o estado gasoso vai ser igual à quantidade de moléculas que passa para o estado líquido. Então, eu vou ter dois processos, que é o processo aí de evaporação, quando a água sai do estado líquido para o estado gasoso, e tem um outro processo que é o processo de condensação. É quando a água está saindo do estado
gasoso e passando para o estado líquido, tá bom? Eles vão entrar em equilíbrio quando a velocidade de evaporação ela for igual à velocidade de condensação. Aí a gente fala que o sistema entra em um equilíbrio dinâmico, né? O equilíbrio dinâmico. O que é esse equilíbrio dinâmico? As moléculas elas ficam se alternando aqui, uma hora no estado sólido, aliás, uma hora no estado gasoso e uma outra hora no estado líquido. Né? Não é um processo que ele é estático, mas sim é um processo dinâmico. Nesse processo ele fica acontecendo, as moléculas elas não param, elas ficam se movimentando direto. Então, vamos ver aqui a primeira preposição. Ele fala assim, ó, a evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade no equilíbrio. Isso é verdadeiro, né? Que a gente viu, ó. Isso aqui é verdadeiro. Quando eles entram em equilíbrio dinâmico, a velocidade de evaporação ela é igual à velocidade de condensação. Então aqui está verdadeiro. A segunda ele fala assim, ó, não há transferência de molécula entre o líquido e o vapor. Quando ele coloca essa palavra não, ele acaba anulando a questão, porque na verdade há transferência. Nessas moléculas elas não ficam paradas. É um processo dinâmico. Então essa segunda preposição aqui ela é falsa. A terceira, ela fala assim, a pressão de vapor do sistema se mantém constante? Olha, se a quantidade de moléculas aqui, ela não altera, isso significa, se a gente fosse medir a pressão do sistema, a pressão desse sistema, ele seria constante, tá? Quando o sistema entra em equilíbrio, né, um equilíbrio dinâmico, a pressão, coloca aqui, ó, a pressão de vapor do sistema, ele fica constante, ele não é alterado, beleza? Então, essa aqui também, ó, é verdadeira. A quarta ele fala assim, a concentração do vapor depende do tempo? Então, deixa eu colocar isso aqui, ó. A gente tinha visto lá, acho que eu tinha chegado a falar para vocês sobre isso. Pressão de vapor. Existem dois fatores que afetam essa pressão de vapor. O primeiro que vai afetar vai ser a temperatura. Deixa eu escrever aqui. O esquema é o seguinte, ó. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Quanto menor a temperatura, menor a pressão de vapor. Então, se altera a temperatura, eu altero o equilíbrio lá, tá bom? E o outro fator que vai influenciar na pressão de vapor vai ser o que a gente chama natureza do reagente. Isso significa o quê? Ó? Reagentes diferentes, eles vão ter pressão de vapor diferente. Tipo, se eu pegar a água e o álcool, quem é mais volátil, quem é que passa para o estado gasoso mais facilmente? O álcool. Consequentemente, o álcool ele tem uma pressão de vapor maior do que o da água, tá bom? E aqui na questão, ele fala que em relação ao tempo, tá? E o tempo ele não está entre esses dois fatores. Então o tempo ele não altera a concentração do vapor ou a pressão de vapor. Então isso aqui, ó, é falsa. E o item P fala assim, nas afirmativas citadas são falsas, então ele quer saber quais são as falsas. Se a gente for ver as falsas, vai ser aqui, ó, a segunda e a quarta, tá? Essas são as falsas. Então o item que a gente deveria marcar aí, ó, é o item B. Tranquilo? Deu para acompanhar aí, turma? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Opa, deixa eu ver aqui. O Alan está dizendo que não entendeu qual parte, Alan. Deu para entender? Tranquilo, então. Jeová entrou. Jeová, meu brother, seja bem-vindo, tá? Nossa sala, a gente já iniciou aqui a aula, mas eu acho que dá para você acompanhar ainda. Então, eu vou pegar aqui, vou dar prosseguimento, tá, galera? Vou pegar aqui uma outra questão. Vou pegar
essa questão aqui, que é uma questão muito bacana, tá? Ela vai falar sobre o fator de altitude, né? Ó. Fala assim, ó, devido à sua altitude, a pressão atmosférica no topo do pico da bandeira, deixa eu colocar aqui, no topo do pico da bandeira, vou até grifar isso aqui com um outro, ele fala que é menor que 1 atm, tá? Entretanto, ao nível do mar, pode ser considerada a pressão ao nível do mar de 1 atm. Professor, me explica isso aí melhor, tá? Como é que é esse processo aí? Vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho o mar aqui, tá? E aqui eu tenho uma cidade ao nível do mar. Vou pegar aqui como exemplo Fortaleza, tá? Cidade de Fortaleza é ao nível do mar. Aqui, né, tem uns prédios aqui. Aí vamos supor que você vai para a serra. Então você está subindo aqui, ó, a serra, tá? Vamos supor que aqui é o pico da bandeira, que é uma serra, beleza? O esquema é o seguinte, é bem simples, ó. Se a gente for imaginar a pressão aqui ao nível do mar, a cidade ao nível do mar, a gente vai ter uma massa de ar maior. Então aqui eu posso dizer que a pressão externa, quando comparada aqui com o pico da bandeira, vou botar uma setinha pequena, aqui a pressão externa ela vai ser maior do que aqui no pico da bandeira. Do pico da bandeira vai ser menor. Não sei se vocês já perceberam, tipo, quando você vai subir uma serra, você sente uma diferença de pressão. Significa o quê? Aquela zoadinha no ouvido? Isso quer dizer uma diferença de pressão. Quanto mais alto, menor a pressão. Quanto mais baixo, mais próximo ao mar, maior a pressão. E que pressão é essa? A pressão do ambiente. Tranquilo aí? Só ver aqui. Tranquilo, galera? Em relação a essa pressão, ó. Quanto mais alto, menor a pressão. Quanto mais próximo ao nível do mar, maior a pressão. Aí a gente tem um esquema que é esse aqui, ó. A gente tem um esquema que fala que para a água entrar em ebulição, né? Aqui, ó, ponto de ebulição. Para acontecer o ponto de ebulição, que seria tipo a água ferver, a pressão externa que a gente acabou de falar, a pressão do ambiente, ela tem que ser igual, que a gente vai chamar, igual à pressão de vapor. A água só vai ferver quando a pressão externa se igualar à pressão de vapor. Beleza? Então, seguinte, ó. Ao nível do mar, aqui em Fortaleza, a água ela vai ferver a uma temperatura de 100 graus Celsius. Aqui no pico da bandeira, como eu tenho uma pressão externa menor, a água ela vai ferver a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius. A ideia é essa, tá? Porque como a pressão externa aqui é menor, a pressão de vapor ela precisa só igualar a pressão externa. Como no pico da bandeira a pressão externa é menor, então a temperatura de ebulição lá no pico da bandeira vai ser menor do que 100 graus Celsius. Só que aqui em Fortaleza a água ferve a 100 graus Celsius. Aí a questão, você entendendo isso aí você pode ir para a questão. A questão foi assim, ó, em um recipiente aberto. Aí vai dizer assim, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, tanto no pico da bandeira como no nível do mar. Olha, isso aqui é errado, tá bom? Ela vai entrar a 100 graus Celsius somente aonde? Ao nível do mar. No pico da bandeira, a temperatura ela vai ser menor do que 100 graus Celsius. Então esse item aqui, ó, ele é falso. Eu não poderia marcar ele. Porque ele está dizendo assim, não tem influência nenhuma, tá? Mas é mentira aí. O item B. A temperatura de ebulição da água é maior do que 100 graus Celsius no pico da bandeira. Quando ele coloca aqui maior, tá? Ele está errado, porque não é maior. A gente viu quando está lá no pico da bandeira, esse aqui era para ser, ó, temperatura de ebulição ia ser menor, e ele falou que era maior. Então, o item B também, ó, tá falso. O C, ele fala assim, a temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius no pico da bandeira. Perfeito.
tá? No pico da bandeira, como a pressão lá é menor, a temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius. Então aqui é verdadeiro, que é o item correto, o item C. O item D fala assim, a temperatura de ebulição da água é maior do que 100 graus Celsius, ó, ao nível do mar. Ela não é maior, ela é igual, tá? Igual a 100 graus Celsius, que a gente viu aqui, ó. Então essa aqui também estaria falso. O item é, a temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius ao nível do mar. Não é menor, ela é igual também, tá? Igual a 100 graus Celsius. Então esse aqui está falso. O único item que daria certo aí, ó, seria o item C da questão. Beleza, gente? Deu para compreender a questão? Ótimo. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aí prosseguir para uma outra questão. Deixa eu pegar essa questão aqui. Essa questão é tranquila. Fala assim, ó. Comparando duas panelas simultaneamente sobre dois queimadores iguais de um mesmo fogão, observa-se que a pressão dos gases sobre a água fervente na panela de pressão fechada é maior do que aquela sobre a água fervente numa panela aberta. Nessa situação, e se elas contêm exatamente a mesma quantidade de todos os ingredientes, podemos afirmar, comparando com o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada será. Então, faço uma perguntinha aqui para vocês. Olha só, eu gosto de desenhar, vou fazer aqui um desenho. Imagina aqui, tem uma panelazinha aqui aberta, e aqui eu tenho uma panela, ela vai estar fechada aqui, né? Panela de pressão. Dica aí, a galera quando vai fazer, tipo, exemplo, feijão, você vai fazer o feijão, você faz o feijão na panela aberta ou na panela de pressão? A galera faz na panela de pressão, né? Por causa do tempo. Se você utilizar uma panela sem ser uma panela de pressão, o que vai acontecer com o tempo de cozimento do feijão? Ele vai demorar bastante. Então você utiliza a panela de pressão. Porque quando tu tem uma panela de pressão, tu exerce uma pressão maior sobre o líquido e a água para ferver, ela vai ferver a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Entendeu? Então, aqui na panela fechada, aqui ó, na panela fechada, na panela de pressão, a água ela ferve a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. E na panela que a gente diz aqui aberta, convencional, a temperatura de ebulição da água vai ser a 100 graus Celsius. Então, pensa aqui comigo. Se eu fazer um cozimento de qualquer alimento, um a 100 graus Celsius e a outra a 120, quem é que vai cozinhar primeiro? 100 ou 120? Claro que a temperatura é maior, né? 120. Então o esquema é esse, tá? Então a questão que quer saber assim, ó, quando compara as duas, tá? A panela de pressão fechada, ela vai ter um tempo maior ou menor? Menor, né? Então, se vai ser menor, então essas aqui, ó, o item D e o item E, eu já excluo logo, tá? Como o tempo é menor, aí ele vai explicar o porquê, ó. Menor, pois a temperatura de ebulição será menor. Mentira, ó. A temperatura de ebulição ela vai ser maior do que 100 graus Celsius. Então essa aqui, quando ele fala que é menor, tá errado. O item B, menor, pois a temperatura de ebulição será maior. Perfeito. Ó. O tempo de cozimento vai ser menor, porque a temperatura de ebulição da água ela vai ser maior do que 100 graus Celsius. Então, o item B é o item correto. O item C, tempo menor, pois a temperatura de ebulição não varia. Ó, não varia com a pressão, varia sim. A temperatura de ebulição ele vai depender justamente da pressão que a gente viu na questão anterior, entendeu? Então, esse item aqui também ó, é falso. O único item que dá certo aí seria o item B dessa questão. Tranquilo, galera?
Tá dando para acompanhar, né, galera aí? Aí... Acho que é aqui, né? Não tá zoado do cachorro aí, tá? Aqui... tem, tem um cachorro aqui também, aqui do meu vizinho, que tá chulatindo direto, por isso que eu botei o fone aqui. A Jennifer tá pedindo pra repetir. Jennifer, qual foi a parte que você não entendeu, Jennifer? Escutando aqui o cachorro do João lá latindo aí. Tá, Jennifer, eu vou repetir aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, gente. A ideia é a seguinte, ó. Por que tu usa, né? Por que a galera usa a panela de pressão? Vou pegar aqui. Panela de pressão. A panela de pressão ela é utilizada pelo seguinte motivo. Ela acelera o processo de cozimento dos alimentos, tá? A velocidade do cozimento de qualquer alimento aqui, ele vai ser maior. Por quê? Porque a panela de pressão, o próprio nome fala, ela aumenta a pressão do sistema. Consequentemente, a água ela vai ferver, né, a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Então, imagina só, pega aqui a panelinha aberta. Vamos supor que a panela aberta ela alcança uma temperatura de cozimento de 100 graus Celsius. A panela fechada, a panela de pressão fechada, vamos supor que ela alcance uma temperatura de cozimento de 130 graus Celsius. Vai ser mais rápido aonde? No 100 ou no 130? Certeza que no 130, né? O cozimento, ó. Por quê? Porque a temperatura aqui é maior. Então, o tempo aqui ele vai ser menor do que nessa aberta. E quando ele fala aqui na questão, ele fala assim, ó. Nessa situação, e se elas contêm exatamente a mesma quantidade de todos os ingredientes, podemos afirmar que, comparando com o que ocorre com a panela aberta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada será... Primeira coisa, o tempo de cozimento da panela de pressão ela vai ser menor. O tempo vai ser menor. Aí ele explica, ó, pois a temperatura de ebulição será maior. Ó, exatamente. Com a temperatura de ebulição da água vai ser maior, o tempo de cozimento ele vai ser menor. Tranquilo? Show de bola. Vou fazer aqui uma outra questão. Ó. A nona questão aí. A nona questão, ele fala assim. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batata em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. Primeiro, a adição de sal provoca um aumento na temperatura de ebulição da água. Segundo, a adição do sal provoca um aumento na pressão de vapor. Terceiro, o sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. Vamos tentar entender isso aí. Ó. O esquema é o seguinte, ó. Se tu tem um recipiente aqui, tá? E dentro desse recipiente, vamos supor que só tenha água, só tenha o solvente. Aí tu vem aqui e adiciona, no caso aí, o sal. Beleza? Quando tu faz isso, evidentemente, tu vai formar uma solução, tá? Vai ter uma solução. E essa solução ela vai ser formada pela água e pelo sal. Como tu adicionou o sal aqui, ó, o teu soluto,
ele vai alterar as propriedades, que a gente chama as propriedades coligativas. Que propriedades são essas? São as seguintes, ó. Deixa eu colocar aqui, listar ela. A pressão de vapor, temperatura de ebulição e a temperatura que a gente chama de temperatura de congelamento, né? Temperatura de congelamento. Então, ó, toda vez, isso aqui é regra, toda vez que eu adiciono um soluto dentro de um solvente, as propriedades coligativas dele são alteradas. De que forma? O que acontece com a pressão de vapor? Sempre ela vai diminuir. Tá? A pressão de vapor diminui. A temperatura de ebulição ela aumenta. E a temperatura de congelamento ela diminui. Então isso aí você não pode esquecer. Ó, esse esquemazinho aqui. Ó. Até anote aí as propriedades coligativas. Ó. Quando adiciona um soluto dentro de um solvente puro, a pressão de vapor dessa solução ela diminui, a temperatura de ebulição aumenta e a temperatura de congelamento diminui. Aí o que nisso reflete, tá? Deixa eu só falar aqui um negócio para vocês. Se você botar tipo a água fervendo para fazer o café, aí quando tu adiciona o açúcar dentro da água fervendo, tu vai perceber que a água para imediatamente de ferver. Por quê? Porque tu alterou as propriedades coligativas dela. Aí ela vai ter que aquecer um pouco mais para aumentar a temperatura de ebulição dela. Tá? Então isso sempre vai acontecer. E a gente vai, a partir disso aí, analisar as preposições. Ó. A primeira ele fala assim: a adição do sal provoca um aumento na temperatura de ebulição. Ó, o que acontece com a temperatura de ebulição? Ela aumenta. Então, esse item aqui eu posso dizer que é verdadeiro. Segundo, a adição do sal provoca um aumento na pressão de vapor. Olha a pressão de vapor aqui. Ela não aumenta, a pressão de vapor ela diminui. Então, quando ele fala que aumenta, ele está errado, tá? Esse aqui, ó, é falso. Não tem nada a ver, ela não aumenta, ela diminui. Então, esse aqui era para ser, ó, diminui. Se tivesse diminuir aí, estaria certo. Terceira, o sal adicionado não altera a temperatura de ebulição. Quando ele fala não altera a temperatura de ebulição, ele está mentindo. A temperatura de ebulição ela aumenta, tá? Então, esse item aqui, ele também é falso. Então, quando eu pergunto, está correta a explicações? Somente, ó, a primeira. Então, é o item A. Isso, Alisson. Quando adiciona o soluto, a temperatura do ponto de fusão ele diminui. Ele diminui o ponto de fusão e ele aumenta a temperatura de ebulição. É como se estivesse aumentando as escalas entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Tanto é verdade isso que, tipo, nos países que é muito frio, como o Canadá, o pessoal joga sal nas calçadas. Para que isso? Para derreter o gelo, porque ele diminui a temperatura de fusão do gelo, tá? Aí ele derrete o gelo. Tranquilo? Ok. Então, questãozinha aí também para responder estava uma questãozinha fácil. E a gente tem aqui essa outra questão que ela fala o seguinte, ó. Indique a afirmativa incorreta. Então tem que ter cuidado com isso, né? Ele quer saber qual a alternativa que é incorreta. Então vamos analisar. O item A. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapores dos líquidos.
A pressão de vapor, como eu tinha falado para vocês, ele depende da temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura, eu também aumento a pressão de vapor. Então, esse item aqui, ó, é verdadeiro. O item B fala assim: a pressão de vapor de um líquido é inversamente proporcional ao volume do líquido. Inversamente proporcional ao volume do líquido. Perceba que ele está falando de pressão de vapor. A gente viu que a pressão de vapor depende da temperatura e da natureza do reagente. Quando ele fala volume, o volume não interfere em nada, velho, tá? Então o volume aqui, ele tá errado porque ele colocou o volume como se estivesse interferindo na pressão de vapor. Então esse item aqui, ele é incorreto, ele é falso. Porque o volume não interfere na pressão de vapor. O item C fala assim: a água do mar entra em ebulição a uma temperatura mais alta do que a água destilada. Perfeito. Por que isso, professor? Porque a água do mar ela tem sal, tem sais, tá? Se ela tem sais, ela diminui a pressão de vapor e aumenta a temperatura de ebulição. Consequentemente, a temperatura de ebulição dela vai ser mais alta do que a água destilada. Aí você pode pensar, o que é água destilada? É água pura, né? Você tira os íons. Então, esse item aqui, ó, é verdadeiro. O item D. O líquido A tem a 20 graus Celsius a pressão de vapor igual a 30 milímetros de mercúrio. Então, o líquido A 20 graus Celsius tem uma pressão de vapor igual a 30 milímetros de mercúrio. O líquido B, a mesma temperatura, ou seja, 20 graus Celsius, tem pressão de vapor igual a 60 milímetros de mercúrio. Então, deixa eu só colocar essas informações aqui. Ó. O líquido a pressão de vapor dele é 30 milímetros de mercúrio. E o do B é 60 milímetros de mercúrio. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Vai descarregar meu computador. Deixa eu só ligar o cabo de força. Pronto. Olha só, acompanhem comigo. Aí ele vai falar assim: então a temperatura de ebulição de B, é menor que a de A. Ele está dizendo que a temperatura de ebulição de B, quando comparado com a temperatura de ebulição de A, ela vai ser menor. Ou seja, a temperatura de ebulição de A ela vai ser maior. Veja que a mesma temperatura, o B ele apresenta uma pressão maior, tá certo? Se ele apresenta uma pressão maior, isso quer dizer que esse composto aqui ele é mais volátil. Se ele é mais volátil, a temperatura de ebulição dele, consequentemente, vai ser menor do que a de A. Então, esse item aqui também, ó, ele vai ser verdadeiro. Então, está verdadeiro aqui também. E o último, ele fala o seguinte: um líquido entra em ebulição quando sua pressão de vapor se torna igual à pressão externa. Foi o que a gente comentou anteriormente, né? Então, isso aqui também, ó, está verdadeiro. Como ele quer o incorreto, o que daria certo aí seria o item B, tá bom? O restante não, só o item B aí que estaria certo. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou alguma coisa. A gente não entendeu nada. Tá, Jennifer, eu vou tentar explicar de novo, tá? Vou fazer um resumão aqui, talvez fique melhor para entender. É o seguinte, vamos lá pegar aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender. Os fatores que afetam a pressão de vapor. Pressão
de vapor. São dois que eu listei lá para vocês, que é a temperatura aqui e a natureza do reagente. No item A, ele fala assim, ó, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor do líquido. Então ele está falando aqui, ó, do fator temperatura. Então o esquema é o seguinte, ó, quanto maior a temperatura... Não, tem alguém com o áudio ligado, meu também está dando um retorno aqui no eco. Deixa eu ver quem é que está com áudio. É o Jeová. Jeová, eu vou desligar aí teu áudio, brother. Valeu, valeu. Não, tranquilo. Deu certo. Então, galera, assim, ó. Quanto maior a temperatura, tá? Maior a temperatura, maior a pressão de vapor. O esquema é esse. No item A, ele fala justamente isso, ó. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapores dos líquidos. Correto. Se eu aumento a temperatura, eu vou ter mais moléculas no estado gasoso, e essas moléculas no estado gasoso vão ficar colidindo nas paredes, e consequentemente, isso vai aumentar a pressão de vapor, tá? Então o esquema é esse, ó. Aumentou a temperatura, aumentou a pressão de vapor. Aí, o item B, ele fala a mesma coisa. O item B vai falar assim, a pressão de vapor de um líquido é inversamente proporcional ao volume do líquido. O que eu falei para vocês? O volume ele não interfere na pressão de vapor, tá bom? A única coisa que interfere, temperatura, natureza do reagente. Como ele está dizendo que é inversamente proporcional ao volume, ele está dizendo que o volume interfere na pressão de vapor, sendo que não. Então esse item aí, ele é falso devido a isso, tá? Porque o volume não está dentro aqui dos fatores que afetam a pressão de vapor. O item C fala assim, a água do mar entra em ebulição a uma temperatura mais alta que a água destilada. Olha só, a água do mar, ela não é pura, é uma água que tem vários sais, né? Então, se tu pegar uma água destilada e em outro recipiente pegar a água do mar, colocar no fogão, tá? E aquecer eles, botar um termômetrozinho lá e ficar medindo a temperatura, tu vai ver que a água destilada, quando chegar a 100 graus Celsius, ela começa a sofrer um processo de ebulição, ela começa a ferver. E a água do mar, tu vai acompanhar no termômetro, tu vai perceber que a temperatura de ebulição, a água vai começar a ferver a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. É isso que a gente faz, tipo, vai fazer o café. Coloca a água lá, começa a ferver, tu joga o açúcar, o que acontece com a água? Ela para de ferver. Por quê? Porque tu interferiu no ponto de ebulição da água. Agora ela vai ferver a uma temperatura maior, uma temperatura superior, tá bom? E no item D, ele vai falar sobre a natureza dos reagentes, tá? Olha só. Nesse caso aí, ele coloca uma substância A e uma substância B. Mas eu vou dar nomes aqui para elas. Vamos supor que a substância A seja água e a substância B seja cetona, né? Que o pessoal utiliza para tirar a unha. Tu pega a água, coloca na tua mão, e do outro lado tu coloca a cetona na mão e coloca lá para tu verificar. O que vai acontecer? Tu vai perceber que a cetona ela é mais volátil. Ela passa para o estado gasoso com uma facilidade maior do que a da água. Consequentemente, a pressão de vapor dela é maior. Então, ó, quando ele fala isso, se a pressão de vapor da acetona é maior do que a da água, se tu colocar as duas substâncias no recipiente, no fogo, e colocar as duas para aquecer, tu vai ver que a acetona ela vai começar a ferver primeiro, né? Ela vai passar para o estado gasoso primeiro do que a da água. Por quê? Porque a pressão de vapor dela é maior, tá bom? Então esse item aí está certo justamente devido a isso. E o item aí ele fala assim, ó, um líquido entra em ebulição quando a pressão externa se iguala à pressão de vapor. E
o ponto de ebulição só vai acontecer quando isso tem, ó, eu tenho a pressão externa e a pressão de vapor. Quando as duas se igualam, aí a substância ela começa a passar para o estado gasoso pelo processo de ebulição, né? Eles começam a formar as bolhas e sair. Tranquilo, Jennifer? Tranquilo, turma? Gente, beleza, beleza. Ó, o esquema é o seguinte. Eu respondi essas questões aí, tá? Eu gravei aqui essas questões. Eu vou mandar lá para o grupo de vocês, deixar lá no meu canal do YouTube. Aí amanhã eu vou fazer uma avaliaçãozinha com vocês, tá bom? Aí essa avaliação vocês vão ter uma semana para fazer e vai ser baseado em cima disso aí. Uma semana, vocês têm até a próxima quarta para me entregar. São questões objetivas de itens, tá? Aí tem os outros vídeos que seria interessante vocês darem uma conferida também, que eu mandei, tá lá no grupo de vocês, tá certo? Aí vai valer nota, vai ajudar, tá? Vamos dizer assim, ó, que essa avaliaçãozinha aí, ela vai ajudar bastante vocês quando a gente voltar às aulas normais, tá? Isso, não houve recuperação paralela, exato. Então essas atividades, a galera que está participando, que está entrando e tal, eu vou somatizar isso aí e quando a gente voltar à vida normal, né, a gente vai pegar isso aí e vou criar alguns critérios, né, e vou ajudar o pessoal. Eu também, eu tô confinado aqui dentro de casa, cara, é terrível, né? Terrível. A galera fica dentro de casa, mas é essencial, né? É essencial que esse problema que a gente está tendo aí, graças a Deus ainda não, a gente não teve o surto aqui, né? A gente está conseguindo conter esse problema. Mas é isso, turma, tá? Eu gostei, eu gostei aí da gente ter se encontrado e tal, e matado um pouquinho a saudade aqui pelo grupo. E sim, eu vou criar uma rotina aqui com vocês. E justamente com as outras turmas também eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tentar criar uma rotina para a gente ficar sempre se encontrando toda semana, tá? Uma vez por semana, que nem uma aula normal. E a gente vai ficar resolvendo questões, eu mandando os materiais para vocês, para a gente não ficar parado, tá bom? Para não se prejudicar tanto. Aí eu queria um retorno de vocês. Vocês gostaram? Acharam legal? Deu para acompanhar? Que bom então, gente. Aí eu também fico à disposição, viu, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, assim, alguma coisa, e durante se quiser a gente montar uma aula aqui, uma sugestão. Aí eu queria ver também a questão dos horários. Eu tô tendo problema com a galera que eu tô botando os horários pela manhã. O pessoal não acorda não. O pessoal acha que acorda depois de meio-dia, não sei que diabo é isso. Pois é, de manhã não. O pessoal já vê que o pessoal tá dormindo até tarde, velho. Meu Deus, o pessoal acorda meio-dia aí. E então, eu vou ficar colocando minhas aulas para de tarde e para o horário da noite, tá? 16 horas, 4 horas, eu acho que é bom. E também os horários da noite, acho que o pessoal fica mais atenado aí à noite. Eu acho que dá certo. E aí a gente consegue uma quantidade maior de pessoas. Tem um bebê, o Big Brother, meu Deus. Tá, eu vou tentar ficar marcando as aulas a gente para as 4 horas, tá? E ou então à noite, tá bom? E não, esquece novela aí, velho. Que novela tá tudo repetida, não tem nem capítulo novo. Essas novelas dá pra pegar aí no YouTube.
Que babuque, velho. Tá louco. Nada contra, né? Melhor assistir aula. Melhor assistir aula de química, tá bom? Gente, ó. Coraçãozinho pra vocês, tá? Beijão. E a gente se encontra depois. Eu vou salvar aqui e finalizar a nossa aula.